Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do setor bancário que seguem caindo fortemente com essa queda do Ibovespa. Perceba que do último mês para cá, o Ibovespa aí está sofrendo uma correção bastante significativa, observando-se aqui a bolsa segue caindo aí dos seus 190 mil pontos, recuando para a faixa de 176 mil pontos. E o índice financeiro, se a gente pega aqui, ó, o IFNC, né, que é o índice aí de ações do setor bancário, a gente percebe que a correção tem sido aí bastante significativa, pessoal, com essa queda do Ibovespa, que o IFNC, ele reúne as principais ações do setor bancário brasileiro, principalmente aí os bancões da bolsa. Perceba que de lá para cá o índice financeiro segue sim também recuando a uma velocidade bem expressiva. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 4 bancões aí que estão extremamente baratos, com uma boa perspectiva de valorização, principalmente agora com essa correção nas ações, e também aí bons pagamentos de proventos. E vale detalhar que eu vou pegar do menos barato para o mais barato, olhando aí para os próximos anos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O primeiro bancão dessa lista são as ações do Banco Santander. O Santander, pessoal, perceba que quando a gente pega aqui a cotação padrão do banco, de um ano para cá, ele se valorizou fortemente, principalmente por conta de uma recuperação no lucro do Santander. O Santander vinha sofrendo aí com o aumento da inadimplência para pessoas físicas, tá? Porque a carteira do Santander Brasil fica muito parecida com a do Bradesco, pessoal. Ele é muito forte ali no varejo de pequenas e médias empresas e também na parte de PF, né? Que mais ali o problema é que a parte de PF para baixa renda. Então, quando há um ciclo aí ruim macroeconômico, por exemplo, na taxa Selic, o Santander tende a ser afetado. E também aquela questão das altas provisões com as lojas americanas e tudo mais. Então ele tem enfrentado essa dificuldade. Consequentemente, né, fez aí o Santander desabar o seu lucro. Perceba que de 2021 para 2023, o Santander só teve piora no resultado. E agora entrou-se num ciclo de recuperação mais consistente. A perspectiva para o ano de 2026 é de um lucro de 16 a 18 bilhões, tá? Então o Santander pode lucrar mais ou menos isso, e hoje ele poderia estar barato, porque se a gente pegar aqui o valor de mercado e dividir por um lucro de 18 bilhões, que daria aproximadamente ali, né, mais ou menos uns 4,5 bilhões por trimestre, o Santander estaria sendo cotado aí por um PL aproximado de 6 vezes, observando-se pela lógica aqui, olhando para 2026. Claro, 18 bi pode ser otimista, pode, mas se você quer conservador, coloque 15. Mesmo assim, no pior cenário, o Santander está sendo cotado por 8 vezes o seu preço-lucro. A média do Santander é ser cotado mais ou menos ali por 10 vezes, até mesmo 9. Então perceba que já assim um certo potencial de valorização nas ações. O banco poderia se apreciar uns 40% apenas para bater a sua mediana. Em mercados eufóricos, o mercado já pagou múltiplos maiores para o Santander, já chegou a ser negociado a 19 vezes. Então a gente poderia ter uma alta aí, poder observar o banco dobrar na cotação, olhando para médio e longo prazo. E você quer ver? Quando você pega aqui, ó, o preço sobre valor patrimonial, que agora com essa queda, o Santander vai ficar bem barato, cotado abaixo do seu patrimônio líquido, e a média do Santander é ser cotado por 1,5 vezes o valor de patrimônio, ou seja, no mercado de alta, ele poderia ir se valorizar, considerando esse múltiplo atual,
uns 79% na cotação. Então hoje o retorno embutido na ação do Santander, ele paga ali um payout de 60% e tem um ROI médio, tá? O ROI médio ali do banco no longuíssimo prazo fica de mais ou menos ali uns 13%, 14% ao ano, tá? Não é tudo isso aqui, pessoal, não é 16% ao ano. O banco fica menos porque ele já tem uma rentabilidade sazonalmente menor. O que acontece é que ele tem aqui, ó, um lucro muito distorcido, um ROI distorcido no ano de 2021, mas a média do Santander é de 12 a 13% ao ano. Então se a gente coloca aqui, ele cresce a uma taxa de 5,2% ao ano, somado com o dividendo aqui, ó, na faixa de 9, supondo que ele pague 9, 8%, e você coloca uma taxa de reaplicação, o Santander pode te dar 17,2% ao ano na sua média. E para você descobrir o dividendo, basta usar o inverso do preço-lucro. Supondo aqui um cenário conservador para Santander, se ele pagar um payout de 60%, esse seria o provento projetado para o ano de 2026, 7,5% de dividend yield. Então se observa tanto uma valorização, como também bons pagamentos de proventos aqui no Santander. Agora, outro bancão que também segue bem barato, eu acredito que está até mais barato do que o Santander Brasil, é o Banco Bradesco, pessoal. Tanto que ele está aqui, né, na nossa próxima lista. Eu estou pegando da menos barata para a mais barata. Então já fiquem comigo até o final que vocês já vão descobrir qual bancão aí está de graça olhando para o longo prazo. O Bradesco, quando a gente consegue perceber aqui, ó, ele também está cotado abaixo do valor patrimonial, segue se recuperando de uma crise que ele também tem enfrentado na sua carteira de pessoa física e também ali, né, na carteira de varejo. Perceba que o Santander e o Bradesco são bem parecidos quando a gente coloca suas carteiras de créditos. E perceba que hoje o Bradesco está cotado por 0,94 de PVP. E quando a gente pega, né, o crescimento do resultado, a perspectiva para 2026 é que o Bradesco lucra uns 29 bilhões de reais. Então se a gente colocar hoje o preço-lucro do Bradesco está ainda mais baixo do que o do Santander, porque 180 bi dividido por 29, a gente tem aqui um preço-lucro de 6, e o Santander está por 7 a 8. Perceba que o Bradesco tem mais desconto, e a média do Bradesco também é ser cotado por 10 a 11, mesma coisa do Santander. Então se a gente pega aqui, ó, enquanto o Santander pode se apreciar mais ou menos ali uns 35%, a gente pode ver um Bradesco aí subindo, tá? Apenas para médio, nem tô considerando aqui, né, obviamente, um mercado eufórico, como acontece em mercados de alto. O banco poderia subir 80% na cotação. E fora que o Bradesco, nesse patamar de preço, pode pagar um provento melhor. Se ele continuar repassando 60% de payouts, pode ter aí 10% de yield nessa cotação. E se você soma com o crescimento, tá? Pense bem, qual que seria o retorno embutido na ação do Bradesco? Bom, a gente vai fazer 1 menos payout do Bradesco multiplicado pelo ROI. O ROI dele, se a gente pega, é mais baixo que o do Santander, tá? O ROI do Bradesco fica ali em 13%. Mas como agora ele está em recuperação, eu vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar 14% ao ano, supondo esse ciclo de crescimento mais favorável no banco. Então o Santander também pode crescer, o Bradesco, perdão, pode crescer quase uns 6% ao ano, vamos arredondar. 6%, se você coloca uma taxa de 10 e mais uma taxa de reaplicação, o Bradesco poderia te dar 19% ao ano na média, 2% a mais do que o Santander Brasil. Só que nesses cálculos, pessoal, eu não considero, tá, um possível re-rate, uma reprecificação por parte do mercado. Eu estou apenas calculando o crescimento sazonal do lucro, fora também os pagamentos de proventos e supondo que você reaplique isso no longo prazo. Agora o preço da ação a gente não sabe quanto vai subir, mas a gente tem uma média. Se o Bradesco entrar no mercado de alta, ele também poderia dobrar na cotação se ele voltar a ter esses PVPs aqui de 1,2, até mesmo 2 vezes o seu valor de patrimônio, o banco precisaria dobrar de preço para que isso acontecesse. Logo agora com essa queda e essa correção nas ações, as ações do Bradesco vieram a negociar um patamar que já dá para começar a ficar de olho, porque já está ficando de novo abaixo do valor patrimonial. Mas como o Bradesco e o Santander acabam sendo ali bancos de menos qualidade, né? Uma carteira muito fragilizada ali na parte de pessoa física, eu prefiro comprar com desconto maior, pelo menos ali com 0,80 a 0,78 de PVP, que aí já pelo menos precifica esse risco no médio e longo prazo. Mas hoje sim, Bradesco está ali uma maravilha, olhando ali para longuíssimo prazo. Agora, pessoal, penúltimo banco da nossa lista. Como eu falei, eu estou indo do menos barato para o mais barato, o Itaú Unibanco. E esse aqui, eu acredito que está mais barato do que o Bradesco e o Santander. De cara, vocês não podem achar isso, tá? O Itaú é um banco que tem muita qualidade, pessoal. A gente vê que o resultado do Itaú está crescendo ano a ano. Ele é uma máquina de geração de resultados. E a perspectiva no ano de 2026 é que o lucro do Itaú fique em 53 bilhões. E diferentemente dos seus bancos incumbentes,
como Santander e Bradesco, ele acaba por ter uma carteira de crédito muito mais voltada para alta renda, tá? Ou seja, ele não sofre com esses ciclos de inadimplência que o Bradesco e o Santander sofrem, porque mesmo com juro alto, ele tem seus clientes premium, que vão continuar ali honrando com seus empréstimos, fora que ele é muito diligente na concessão de crédito, tem um nível de inadimplência mais baixo. O Itaú sempre foi aí o maior referencial de qualidade do setor bancário que a gente tem aqui no Brasil. Só que agora a gente precisa ver se ele tá num bom preço. E olha, eu acredito que ele tá mais barato. Se você olhar aqui, ó, Pablo, mas o valor patrimonial tá muito acima, e você tá enganado, pessoal. Quando o banco tem muita qualidade, a gente não olha para PVP exato, tá? A gente só olha para PVP quando o banco é cíclico, como o Bradesco, Santander e até mesmo o Banco do Brasil. Por quê? Porque banco que tem uma ciclicidade maior é muito preferível que você compre abaixo do valor patrimonial, que aí sim você vai estar pelo menos eliminando esse risco de pagar caro demais. Agora no Itaú da vida, que o lucro líquido sempre cresce uma taxa muito boa, o banco não sofre com volatilidade, você pode se dar o luxo de pagar acima do valor patrimonial e ainda assim vai continuar tendo uma boa rentabilidade. Perceba que o Itaú no longo prazo trouxe 857% de rentabilidade, isso dá mais de 20% ao ano. Agora, o nosso trabalho é ver se ele tá barato. E quando a gente pega aqui, ó, o valor de mercado do Itaú, então o PVP não vale olhar, porque a gente sabe que ações de extrema qualidade a gente não olha para PVP, só ações mais cíclicas, tá? Se a gente pegar aqui, ó, basicamente o valor de mercado hoje do Itaú, principalmente, né, da ação ordinária, se a gente pegar a ação ordinária e multiplica pelo número de papéis, a gente tem um valor de mercado de 441 bilhões de reais. Só que o banco vai lucrar nesse ano de 51 a 53 bilhões. Então hoje o Itaú estaria sendo cotado por 8,3 vezes o seu preço-lucro. Aí você fala, Bradesco tá mais barato, mas pessoal, você paga mais caro por qualidade. Fora que aqui, ó, o Itaú ele é precificado na sua média em 13 até mesmo 14 vezes lucro em mercados mais pujantes. Então para o banco voltar a negociar por um múltiplo mais elevado, as ações do Itaú Unibanco precisariam se valorizar 67% na cotação. E fora que você acha mesmo que o mercado é bobo, se ele deixar um Bradesco sendo cotado por 11 a 12, um Santander por 11 a 13, vamos supor, você acha mesmo que eles vão deixar o Itaú igual? Vão deixar mais caro, porque ele tem mais qualidade, talvez deixe ele em 16, 17 vezes, como já aconteceu em ciclos anteriores. Então, se você está olhando ali também para um futuro, onde ele possa ser bem precificado mesmo, você poderia estar comprando um banco aí com potencial de alta de mais de 100% na cotação, e você dobraria essa cotação com qualidade, sem sofrer com um ciclo de inadimplência. Fora que dentre esses dois, Bradesco e Santander, o retorno embutido na ação tende a ser melhor, mesmo o Itaú sendo um pouco mais precificado do que o Bradesco. Por quê? Porque, pessoal, a perspectiva de pagamento de proventos do Itaú vai ser mais elevada. Pense bem, se o banco lucrar 53 bi, fora que ele está repassando extraordinário, geralmente ele repassa do seu excesso de capital. Você divide isso aqui, ó, pelo valor de mercado do Itaú, você pode ter um provento aí, pense bem, tá? Se o banco vai, tecnicamente, repassar, se ele lucra ali 53 bi e repassa 70%, aí você soma com mais 23 bi de excesso de capital, divide pelo valor de mercado, o Itaú pode pagar uns 13,5% de yield para esse ano. Yield projetivo para os próximos anos pode superar os 10%. Se o lucro continuar crescendo, você pagar barato, a perspectiva é que ele continue surpreendendo aí no longo prazo. Aí pense da seguinte forma, o Itaú ele cresce na média, se você fizer a fórmula do 1 menos payout médio do Itaú, fica nessa faixa aqui, ó, de 50%, tá? Então você coloca 1 menos 50% e você coloca um ROI no longo prazo de 18% ao ano, você pode supor que o crescimento do Itaú será de 9% ao ano na média, já supera o do Santander e o do Bradesco, que ficam em 6% ao ano por conta da ciclicidade na carteira de crédito. Aí você soma isso aqui com o yield médio, vamos fingir, de 9, ficando na média de entre 13 e 8, você vai somar com mais 9. E você soma com uma taxa de reaplicação, o Itaú pode te gerar 21% ao ano no médio a longo prazo. Então outro bancão aí que está barato, inclusive hoje eu acho mais barato do que Bradesco e Santander por conta da qualidade. A qualidade, por ser excessivamente mais elevada, acaba aí justificando pagar um pouco mais caro. Eu tô pagando tecnicamente igual um Santander, mas com uma qualidade imensa, tá? Então você percebe aí que acaba fazendo sim um diferencial bem interessante. Então, dentre esses bancões, eu acho aqui um dos mais baratos de todos e com potencial de re-rating bem forte, podendo as ações continuarem se valorizando para médio e longo prazo. Nada se trata de recomendação. E por fim,
chegamos aí no banco mais barato dessa lista, pessoal. As ações do Banco do Brasil. Exatamente, tá? E não é à toa que o Banco do Brasil tá barato, porque ele tem sofrido nesse ano com o aumento da inadimplência no agronegócio. Então, dentre todos os bancos que tem aqui, por ele ter sofrido, ele tem ficado muito descontado, porque já temos uma perspectiva que o Banco do Brasil vai voltar a se recuperar daqui para frente. Nesse ano, a perspectiva é de um lucro de 23 a 24 bilhões, tá? No ano de 2026, tem casas que são pessimistas, estão projetando 21 bilhões, mas o próprio banco projeta um guidance na faixa de 22 a 26 bilhões de lucro. Eu acho que ele vai ficar no meio do caminho. Então, se a gente jogar, tá? A perspectiva mais conservadora para Banco do Brasil, até supondo que ele não cumpra o guidance, ele está cotado por 6 vezes o seu preço-lucro, tá muito barato. E colocando aqui uma média normal, que eu acredito que ele vai cumprir isso sim, o próprio banco prevê uma recuperação mais consistente a partir do segundo semestre de 2026, o Banco do Brasil está cotado por 5,5 vezes o seu preço-lucro. E em mercados de alta, geralmente quando o Banco do Brasil está com múltiplo mais altos, aqui está distorcido, tá? Não olhem para cá. Ele é negociado justamente por esse múltiplo de 9 a 10 vezes lucro, tá? Ele chega a negociar como banco privado, porque o mercado se esquece que o Banco do Brasil é estatal e acaba pagando aí múltiplos equivalentes a pares privatizados. Então hoje, se nós considerarmos 10 e dividirmos aqui, ó, por 5,5, você tem para Banco do Brasil um potencial de alta de 81% apenas para ele regredir para sua média. Fora que o mercado de alta eufórico, o banco já chegou a ser cotado por 1,57 vezes o patrimônio líquido. Então, supondo aqui uma alta nas ações do Banco do Brasil, para ele voltar a ser negociado a isso, a ação poderia subir 124% na cotação. E quer ver quando você aliar a recuperação do agro, recuperação da inadimplência voltar a cair, você pode ter um Banco do Brasil gerando muito valor. E hoje o retorno embutido na ação, por mais que o dividendo tende a ser baixo no curto prazo, a perspectiva é da manutenção desse dividendo lá na frente. Isso aqui vai ser temporário. Então se você colocar, né, 1 menos payout para Banco do Brasil e multiplicar pelo ROI de 15% ao ano, a média de Banco do Brasil no longo prazo fica justamente essa, tá? De 15% a 16% ao ano. Fica mais aí do que Bradesco e Santander. O Banco do Brasil é um banco melhor, tá? Que o Bradesco e o Santander, mesmo tendo uma ciclicidade maior do agro. Então, se você considera aqui, ó, o banco pode crescer uma taxa de 10,5% ao ano. A ação tá tão barata que pode sim crescer a essa taxa de 10. Aí se você coloca aqui qual foi o dividendo médio do Banco do Brasil nos últimos anos, tá? O dividendo médio, prospectivo, será de, aqui tá no caso distorcido, porque um ano ele tá pagando muito menos, mas a média, se não me falha a memória, fica de 7 a 8% ao ano. Supondo a recuperação, o banco pode pagar 8% de yield. Aí você coloca aqui uma taxa de reaplicação de 3, o Banco do Brasil, arredondando, pode trazer aí uns 22% ao ano na sua média. Pode trazer até mais que o Itaú, tá, pessoal? Principalmente se o ROI do banco melhorar. Imagina que o Banco do Brasil recupere essa rentabilidade. Imagina aqui, ó, 1 menos payout vezes um ROI na faixa de 16%. E ele volte a pagar um yield maior, mais ou menos ele de 8,5% ao ano, como ele pagava, e você soma com uma reaplicação, o Banco do Brasil pode trazer quase 23% ao ano na sua média, mostrando que seria outro banco barato aqui, que ninguém tá falando e que você pode se aproveitar dessa fragilidade temporária que tem acontecido. E em particular, na carteira do canal, eu tenho aqui dois, tá? Dois dos mais baratos dessa lista, Banco do Brasil e Itaú. Perceba aqui que tá até uma ordem bonitinha, né? Itaú é o segundo mais barato, minha segunda maior posição da carteira, quase 27% da carteira total, e Banco do Brasil representando 41% da carteira total. Perceba que são posições bem relevantes aqui da minha carteira. Em seguida tem o BR Partners, Petrobras, BB Seguridade e também as ações da Vale. Eu acredito que esses dois bancões aí seguem bem baratos, com potencial de alta, mas o Banco do Brasil, claro, ele é mais barato, porém vai precisar de mais estômago, né? Para você suportar a volatilidade. Além dele ser estatal, ele é muito exposto ao agronegócio. Então, quando há esses momentos de queda, aparentemente são os melhores momentos para comprar ações do Banco do Brasil, olhando para médio e longo prazo. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E claro que você pode se aproveitar, né, dessa recuperação do IFNC, do índice financeiro aqui na bolsa, já pode dar um termômetro para você que os bancões estão aqui num preço atrativo. Toda vez quando há essas correções, sempre abre espaços para a gente aumentar nossas posições, né? Pelo menos aí, aumentar as nossas participações em bancões de qualidade aqui na Bolsa Brasileira. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá.
eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e claro, né, que eu precisava de uma renda extra, porque a gente não tem dinheiro para aportar todo mês, acaba ficando muito difícil, né, fazer aí consequentemente o nosso pé de meia. E é por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou com uma bela oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí do curso de opções. Aprenda a fazer dividendos sintéticos. Já imaginou isso? Você ganhar com dividendos opções e ainda por cima ganhar com valorização. E é claro que esse benefício só vai acontecer até o dia 8 de abril. Então já garanta os seus ingressos, ingresso único, tá? Depois de 8 de abril fechou, acabou as vagas, não tem mais o que fazer. 2 horas de aula ao vivo, você vai ter aqui curso online para tirar todas as suas dúvidas. Acesse um curso online gravado para assistir quando e onde quiser. Material exclusivo, acompanhamento individual com um profissional na sua primeira operação real com opções, do início até o fim. Ou seja, aqui ó, no caso de tecnicamente especialistas de mercado vão te acompanhar nessa trajetória. Fora introdução ao mercado de opções, call e put, precificação, investimentos e estratégias práticas. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. E eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir aqui o curso de opções. Eu acredito que é um belo investimento, principalmente para você que está querendo fazer uma renda extra, né? E até pegar essa renda aí, poder investir mais, aumentar suas posições. Eu acho que as opções aqui entram até como um fator de proteção na sua carteira, se você sabe operar com profissionais, né? Obviamente, de qualidade, tá, pessoal? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações desses bancões: Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Em particular, eu só tenho o Banco do Brasil e Itaú na carteira. Santander e Bradesco não possuo na carteira do canal. Portanto, o Bradesco eu sigo de olho, porque eu acho também um banco aqui barato, olhando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!